No ar, Salete. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Serra Negra na Roda, promovido pela Casa da Cultura da Almo de Abreu da Laje. O entrevistado de hoje é o professor da Unicamp, Márcio Pottmann. Ele foi presidente da Fundação Perseu Abramo, foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPE, e concorreu 2 vezes à Prefeitura de Campinas. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui no Serra Negra na Roda, que é um programa que tem como objetivo falar sobre os problemas da cidade e também debater assuntos que possam melhorar a qualidade de vida aqui dos serranos. E Olá. Hoje nós vamos falar sobre... Pode falar. Eu ia te cumprimentar. Boa noite para você e a todos que estão acompanhando essa oportunidade de diálogo ao vivo. Cumprimentar também o Carlos, que não apareceu, mas vai aparecer, e dizer que é uma satisfação a gente poder ter a oportunidade, então, de debater questões que são oportunas no nosso cotidiano, para as nossas cidades, no momento em que o conhecimento, a inteligência são muito importantes para que nós todos possamos entender melhor a realidade e, certamente, buscar alterá-la. É isso. E hoje nós vamos falar sobre emprego, renda, sobre representatividade dos trabalhadores. Eu queria começar, assim, o mercado de trabalho, ele tem sofrido transformações aí ao longo da história do capitalismo brasileiro, vamos dizer assim, né? E a desindustrialização, depois a reforma trabalhista após o impeachment, acirrou isso, né? Provocou mudanças mais estruturais ainda no mercado de trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre como é que a gente chegou até esse cenário que a gente tem hoje, que é até assim, a gente tem mais boa parte dos trabalhadores hoje no emprego informal, né? Bom, perfeito. A pergunta é oportuna, porque nós estamos diante de uma situação inédita, podemos dizer, na medida em que há uma população sobrante muito grande. Né? Nós não temos os dados precisos, obviamente o IBGE essa semana, inclusive, a Suprema Corte nos Estados Unidos, por exemplo, liberou ao governo dos Estados Unidos, o presidente Trump, poder, na verdade, mudar, reduzir o tempo do censo que estaria sendo realizado nos Estados Unidos, que vai possivelmente comprometer os resultados. Né? Aqui no Brasil, inclusive, o censo que faríamos esse ano ele foi suspenso. Esperamos que seja feito no ano que vem. Não há certeza, tampouco ainda recurso previamente definido no orçamento que está sendo tratado no governo, no plano do parlamento atualmente. Muito bem, então, mas os dados que temos disponíveis, eles indicam, na verdade, uma redução muito grande no nível da ocupação, dos ocupados no país. Né? De um lado, isso se deve, já não é algo novo, praticamente tem a ver com o que vem ocorrendo no Brasil desde 2015. Né? A década passada, a gente pode até identificá-la como uma década perdida do ponto de vista econômico, porque a sua primeira metade, entre 2010 e 2014, foi um período razoável, porque nós conseguimos combinar crescimento econômico e com alguma inclusão social, com redução da pobreza, da desigualdade na renda do trabalho, a redução do desemprego, havia inclusive escassez de mão de obra qualificada, uma série de iniciativas até procurar enfrentar esse tipo de problema que o Brasil registrava, e, de certa maneira, uma espécie de aprofundamento democrático, com muitas participações, conferências na formatação de políticas públicas e assim por diante. No entanto, de 2015 em diante, o Brasil, infelizmente, abandonou essa trajetória, sofreu uma inflexão, e nós estamos, na verdade, acumulando uma espécie de decrescimento econômico. Basta dizer que em 2019, antes da pandemia, a economia brasileira ainda se encontrava cerca de 4% abaixo do que havia sido em 2014. Nós tivemos uma recessão muito dura em 2015, 2016, e o que o Brasil conseguiu registrar de alguma recuperação em 2017, 2018, 2019 foi
abaixo de 1,3%, 1,4% ao ano. Então, não foi possível nem mesmo recuperar o padrão que nós tínhamos de atividade econômica em 2014, e por isso o emprego não cresce, evidentemente, não tem condições de o emprego crescer quando o nível de produção não aumenta. Embora o país tenha feito reformas aí, trabalhistas, por exemplo, generalizou a terceirização, tudo isso indicando que a queda no custo de contratação, a facilidade da demissão, isso permitiria que os empregadores contratassem mais, mas infelizmente isso não é verdade, nós não verificamos. O que aconteceu de 2015 até 2019 é que o tipo de ocupação que se abriu no Brasil foram ocupações quase bicos, ocupações, digamos assim, com jornada contida, com salários baixos, de certa maneira se diz ocupações muito precárias. Bem, não bastasse isso, nós entramos o primeiro trimestre de 2020, praticamente antes da pandemia se generalizar no Brasil, então não tínhamos ainda o efeito contágio da pandemia. No primeiro trimestre, a economia brasileira já tinha caído 2,5% ao ano, ou seja, nós entramos no ano 2020 sem conseguir mantermos o ritmo de alguma expansão, ainda que muito contida, como havia ocorrido nos anos de 2017 a 2019. E no segundo trimestre do ano, já pelo efeito da pandemia, pelas medidas tomadas de parada econômica, de isolamento social, etc., segundo o IBGE, o PIB caiu 9,7% no segundo trimestre. Né? Então, esse declínio acentuado no nível de produção, ele, de certa maneira, impactou a ocupação, que até agora não foi ainda muito sentida, porque ocorreram uma série de medidas importantes com o objetivo de garantir a renda das pessoas que embora não fossem demitidas, mas tiveram seu contrato de trabalho reduzido, ou jornada de salário reduzido. Então houve uma espécie de complementação para quem continuou empregado com carteira assinada, e uma espécie de auxílio, né, que foi concedido na forma da ampliação do Bolsa Família e até mesmo de forma direta, em geral para pequenos negócios e trabalhadores autônomos. Então isso permitiu que o nível de renda da população, a massa de rendimentos, embora tivesse caído, ela caiu menos do que o nível de produção. A capacidade de produção do país, ela foi contida e reduzida em função da situação da pandemia, mas o nível de renda não caiu tanto por força dessas medidas. Então, a economia até não registrou uma piora como inicialmente se apresentava. Nós devemos ter uma queda esse ano, talvez, entre 5% a 7%, não sabemos muito bem, mas se de fato isso se confirmasse, se a economia cair por hipótese aí 6%, somado aos 4% que nós já éramos abaixo de 2014, em 2019, ou seja, os prefeitos que vão tomar posse agora, junto com seus vereadores, né, encontrarão um país cujo o nível de produção, o PIB brasileiro, estará talvez entre 10% a 11% abaixo do que havia sido em 2014. Então, meu modo de viver, ou seja, se a gente não voltar a crescer, dificilmente tem possibilidade de gerar empregos. É uma espécie de reprodução das condições muito escassas de renda e trabalho. Bom, podia falar mais, não quero aqui monopolizar, mas obviamente que eu estou falando no plano geral da floresta, né? Mas eu sei que o Brasil tem 5.570 municípios, e nós temos 3 tipos de municípios no Brasil. Tem aqueles municípios que praticamente caminham à velocidade chinesa, vinham crescendo antes da pandemia, alguma coisa acima de 7% a 8% ao ano. São municípios que têm particularidades, representam 40% dos municípios brasileiros. São os municípios médios, em geral, municípios vinculados a atividades produtivas de exportação, mineração, produção agropecuária, municípios vinculados a royalty de petróleo, etc. São municípios com um crescimento bastante significativo. Eles tiveram uma queda, mas certamente são municípios que passarão relativamente ileso ao problema tão grave como nós estamos vivendo. Depois tem cerca de 45% dos municípios, são municípios muito grandes, municípios das regiões metropolitanas. Esses municípios sofrem mais, né, porque, infelizmente, representam o centro da estrutura produtiva do país, sobretudo industrial. Então, são municípios que vão ter problemas agora. Eles vinham crescendo 2% ao ano antes da pandemia e caiu significativamente. E temos ainda 15% dos municípios, são municípios quase fantasma, municípios que vivem uma decadência porque perdem população,
a população que resiste são, em geral, pessoas com mais idade, que vivem de transferência de renda, aposentadoria. Então, temos um Brasil muito diverso, e a gente tem que olhar essas diferenciações e partir do pressuposto também que o Brasil não está condenado a essa situação. O Brasil é um país, um país em construção, não é um país completo, desenvolvido, não é? Falta de tudo. A própria pandemia revelou a situação habitacional dos brasileiros, né? 50% dos brasileiros praticamente não conseguiram cumprir o isolamento porque as suas casas não são espaços de convivência, de sociabilidade. Basicamente são casas que são dormitórios, né? São casas pequenas, em condições muito ruins, as pessoas permanecerem lá. Então, temos problemas habitacionais, problemas de infraestrutura, ou seja, o Brasil tem saída, mas isso requer, a meu modo de ver, o estabelecimento de um novo normal, quer dizer, um normal que significa enfrentar as mazelas que a população possui. Bem, fico por aqui, senão vou monopolizar. Eu não sei se o senhor conhece Serra Negra, né? Você falou dos municípios, aqui é um município que o turismo é a principal atividade, a gente tem a cultura do café, que na agricultura é o principal produto. Qual que é a perspectiva aqui? Como é que o senhor vê como Serra Negra? Bom, então, nós estamos falando de uma cidade que tem uma especialidade, né? E é bastante grande no Brasil, cidades que não têm uma diversidade, são cidades que dependem de um tipo de atividade, embora tenha o café que você tenha registrado, mas Serra Negra é mais conhecida pelo turismo, né? Pelas oportunidades assim, que oferece uma espécie de vocação praticamente turística, né? Bem, e o turismo certamente foi um dos segmentos mais afetados no mundo, não é? No caso brasileiro, né? Há pouco estava lendo uma matéria que indicaria, inclusive, o risco da Disney nos Estados Unidos, não é? E nos lugares onde ela está estabelecida, como na França, por exemplo, e no Japão, de fechar. Ela andou demitindo 25 mil trabalhadores só nos Estados Unidos, enfim, o turismo foi muito afetado, não é? Agora, eu diria assim, cidades como Serra Negra, que está tendo esse problema que me parece momentâneo, conjuntural, né, que pode, evidentemente, se recuperar e voltar a ser o que era, inclusive expandir mais. Eu não tenho dúvida em relação ao papel importante que o turismo passa a ter na medida em que, para uma parcela da população, a sua renda já é mais do que suficiente para atender o consumo de bens industriais, né? Já tem geladeira, micro-ondas, carro, casa, etc. Então, a renda cada vez mais se direciona para as atividades de serviços, então, o entretenimento, o turismo, a própria saúde, enfim, dizem respeito a essa possibilidade de ter uma continuidade e uma expansão, né? Então, é um problema, meu modo de ver, momentâneo. Possivelmente aí com uma vacina nós vamos ter um retorno ao que éramos anteriormente, né? É diferente, por exemplo, de cidades que têm uma especialidade, uma especialização, como, por exemplo, as cidades mineiras, essas que foram, de Minas Gerais, cidades que foram afetadas, não é, pela tragédia ambiental. Então, ali você teve uma destruição da cidade, difícil, e ela não tem muita alternativa ao que recorrer. Então, me parece que é uma situação diferente, que, embora tenha um problema momentâneo, real, e aí a questão fundamental é como é que ela sobrevive nesse momento de dificuldades, mas entendo sim que é uma dificuldade superável na medida em que a gente encontre saídas, e já estamos aparentemente caminhando para uma saída dessa circunstância gravíssima que vem sendo ainda, infelizmente, a pandemia. Agora, assim, se de um lado, né, o senhor está dizendo que aqui a perspectiva ainda pode ser um pouco melhor. Serra Negra, recentemente a FIP, contratada pelo SEBRAE, ela fez uma pesquisa aqui de salários que mostram que os salários em Serra Negra são menores do que outros municípios turísticos, menor do que de Campinas. Então, assim, a gente, por ser, né, a gente vai continuar nesse perfil de cidade de turismo, de serviço. O senhor vê perspectiva de ir para algum outro setor? Eu sei que a indústria está estagnada, tá? Nós temos um processo de desindustrialização.
O senhor acha que a Serra Negra, ela está fadada, não sei nem se é fadada a palavra certa, né? Mas ela vai ficar nessa, assim, ela não tem como crescer de outra forma? Certamente que tem, quer dizer, o futuro está por ser configurado. Ao ouvir o seu questionamento, eu logo lembrei de um estudo que tive a oportunidade de ler, que tratava justamente das perspectivas do setor terciário, né, dos serviços, comparando as decisões que foram tomadas na Espanha, por exemplo, e na Irlanda. Islândia também é outra comparação, que são países pequenos, embora a Espanha seja maior, e a Espanha é conhecida como um dos principais países, principais centros turísticos do mundo. É um estado cujo o turismo é muito importante na composição do emprego, da renda e do próprio produto interno bruto daquele país. Mas, ao contrário, então, da Irlanda e da Islândia, por exemplo, que utilizaram mais os serviços, do ponto de vista de serviços financeiros e serviços tecnológicos, de setores industriais, de produção de tecnologia, de chips, enfim, essa gama vinculada à mais alta tecnologia, né, ensino, universidade, enfim. Bom, então, na comparação, por exemplo, da Irlanda e da Espanha, o que se percebeu, na verdade, que são dois países que tiveram êxito em termos de expansão no longo tempo, mas o que se verificou, por exemplo, que a Espanha, na verdade, embora tivesse muitos empregos, os salários eram relativamente muito menores do que os salários praticados na Irlanda. Não porque a moeda é diferente, mas o fato fundamental é que o tipo de ocupação, não é? E a renda gerada no turismo e, por exemplo, no ensino superior, nos setores de pesquisa e nas indústrias, não é? E próprio setor financeiro, os salários são muito maiores. Não é? Então, eu diria assim que a opção pelo turismo, certamente, ela valoriza, no caso de Serra Negra, né, uma vocação que já vem de muito mais tempo. Mas, obviamente, que o turismo tem limitações do ponto de vista da remuneração, né? Que, em geral, é uma remuneração inferior a outras alternativas de serviços, né? E comparando aqui na região, digamos, a região metropolitana de Campinas, evidentemente que nós temos aqui cidades que têm uma base industrial produtiva que faz com que o tipo de emprego seja mais alto, a concentração de universidades, por exemplo. Então, isso vai distorcendo as comparações. Então, apenas para resumir, o turismo ele é um segmento muito importante para a ocupação que demanda, não são ocupações de alta qualificação, e até por conta disso, o tipo de remuneração que é paga tem a ver com a oferta e as possibilidades, digamos, de expansão econômica, mas talvez seria importante, pensando no médio e longo prazo, trabalhar com a diversificação, não é, com outras atividades, se possíveis, de serem agregadas e nesse sentido, oportunidades que tenham vinculação com esses segmentos que têm mais salários, né? Mas aí, evidentemente, tem que considerar a questão da infraestrutura, proximidades de portos, aeroportos, terrenos, enfim, aí é algo bem mais complexo e do ponto de vista do planejamento do futuro, mas isso obviamente é possível ser feito e infelizmente me parece que são poucas as cidades que trabalham com essa perspectiva, não é, de organizar e orientar o seu futuro. Perfeito. Quer fazer uma pergunta? Não, pode fazer, mano. Não, a minha questionamento assim, é para colocar algumas coisas que eu li a respeito do professor, que ele tinha colocado que o Brasil sofreu, né, a sociedade brasileira sofreu transformações muito grandes nos últimos 20, 30 anos, né? Por exemplo, desde quando surgiu, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, né? E parece que o professor colocou que hoje em dia a gente não pode mais pensar com a cabeça daquelas décadas atrás, né? Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. Eu gostaria que, se possível, ele colocasse para a gente mais ou menos esse pensamento dele.
Bom, perfeitamente. O diagnóstico mais geral que tenho estabelecido como uma hipótese de trabalho, não é algo assim definitivo, mas é uma hipótese pela qual venho trabalhando, é que nós estamos vivendo um período singular da nossa história, né? Uma história que não é muito longa, tem um pouquinho mais de 5 séculos, se a gente considerar apenas e tão somente a presença aí branca, né, do colonizador português, e depois aí a miscigenação pela atração do negro africano com o índio, enfim, e as imigrações que posteriormente se deram. Porque há registro, inclusive, não é, que a presença indígena no nosso país, antes de 1500, era relativamente muito avançada, com uma diversidade enorme. Os nossos estudos ainda são relativamente limitados sobre esse período pré-1500, mas certamente, quando vier a ter mais informações, mais estudos, a gente vai conhecer melhor o nosso antepassado. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção é que parece-me que nós estamos diante de uma época de mudança, né? Que é um pouco um contraste que faço com as narrativas que me parecem dominantes, de modo geral, no nosso país, que é uma narrativa que parte do pressuposto de que o país é praticamente o mesmo, que a sociedade é praticamente a mesma, ou seja, nós saímos lá do regime autoritário nos anos 80 e avançamos nesse ciclo político da nova república, com democracia e estruturação da sociedade, a Constituição de 88, etc. Essa sociedade praticamente não mudou, não é? Embora a sociedade tenha convivido com, digamos, mudanças que vêm de fora do país, mudanças sobre as quais nós não temos governabilidade, e por isso as opções dos governos têm sido opções de se adaptar às mudanças que são de fora, ou seja, a mudança que tem a ver com a globalização, não é? A forma com que o Brasil inseriu-se na globalização nos anos 90, não é? Tem a ver com, digamos assim, o que se denomina como a crise ambiental, quer dizer, o que nós fizemos em relação à temática ambiental, né? Na verdade, nós fomos nos adaptando ao tema ambiental, né? O Brasil tem, por exemplo, desde 1972, ele tem ações organizadas e uma estrutura administrativa voltada para o tema ambiental, né? Nós tivemos a criação da SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, ainda no governo Médici, exatamente, quando houve aquela conferência que tratou do tema, quando saiu também uma publicação do Clube de Roma sobre os limites do crescimento. Então, nós fomos, na verdade, enquanto país e seus governos, estabelecendo medidas que pudessem dar conta da problemática ambiental, não é? Em 1985, já na transição para a democracia, já sob presidência de Sarney, é criado o Ministério do Meio Ambiente. Houve uma série de avanços, né, mas são avanços adaptativos, não são, por exemplo, um programa como poderia vir a ser de transição ecológica, ou seja, a estrutura produtiva e de consumo que nós temos, certo? Ela é inadequada para os novos tempos ambientais, então precisamos fazer uma transição para uma outra coisa. Não, transição não tem, nós temos uma adaptação, faz isso, faz aquilo, e que não é pouco, não quero desprestigiar, são medidas importantes, como as reservas, preservações, etc., não é? Mas não são, digamos assim, mudanças, rupturas, né? São adaptações. Né? E mais recentemente, o tema que vai junto com essa narrativa de que a sociedade é a mesma, mas ela se adapta às mudanças que vêm de fora, é o tema tecnológico, né? Da mudança, do progresso tecnológico, que vem sendo dito que vai se destruir muitos empregos, e que agora vai ser a presença do robô, da inteligência artificial, e portanto, nós temos que nos adaptar, e uma forma de adaptar é basicamente reduzir o custo do trabalho, tirar direitos, porque assim as empresas não teriam tão estimuladas a fazer a mudança tecnológica, por enquanto, enfim. Bem, essa é a narrativa de forma muito simplificada, que estou aqui resumindo, mas é diferente do que eu trabalho como hipótese, que me parece que nós estamos, na verdade, não é uma sociedade que permanece a mesma, que é um período permeado de mudanças. Na verdade, eu trabalho com a hipótese que nós estamos vivendo um período, uma mudança de período. É uma outra época. Sim. Tal como o Brasil teria vivido em 2 outros momentos também, que são muito importantes, que caracterizam o que eu quero expressar como uma mudança de época.
Se a gente volta no tempo, não é? A década de 1880, ela é uma mudança de época no Brasil, porque nós vimos quase 4 séculos, né, de trabalho escravo, trabalho forçado, não é? De uma sociedade muito primitiva, vamos dizer assim, não é? E ali, na década de 1880, há uma mudança. O Brasil abandona um sistema mercantil assentado no trabalho escravo e praticamente se insere no capitalismo, não é? Passa a estruturar a sociedade agora de classes, uma sociedade da competição, é algo novo, né? É um outro Brasil que surge ali. É óbvio que muitas das características passadas se mantêm, até porque a forma com que a gente rompeu com o passado, não é? Foi uma forma que não era basicamente aquela que os abolicionistas, né, que lideraram esse processo, sonhavam, né? Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, certamente sonhavam com o abandono, com o fim da escravidão, que fosse acompanhada da construção de um segmento camponês, que seriam os escravos, ex-escravos, negros, miscigenados, que deveriam ter acesso à posse da terra. Pequenas propriedades, até com um modelo norte-americano do norte, né? Assim, pequenas propriedades com esses trabalhadores vinculando a questão da terra, associado, inclusive, a um grande programa de educação, não é? De alfabetização, porque o Brasil aí do último quartel do século XIX é um país, ademais de analfabeto, tinha como principal língua a tupi-guarani, não é? Então, era necessidade de ser acompanhado com um conjunto de modernizações, mas elas ficaram pelo meio do caminho, porque a correlação de forças, a presença digamos assim, da oligarquia, dos senhores de escravos, proprietários rurais, etc., enfim, dificultaram, mas o Brasil rompeu, a meu modo de ver ali, né? Bom, e uma segunda mudança de época, me parece, acontece na década de 1930, e protagonizada pelos chamados tendentistas, modernistas, né, que tiram a trajetória de um país agrário e constroem, na verdade, um outro país, um país urbano, um país industrial. De 1930 a 1950, o país mudou muito, muito mesmo. Embora, tá certo, trouxesse características que não conseguisse romper, não fez as reformas clássicas que todos os países capitalistas avançados fizeram, né? Por exemplo, a gente não fez a reforma agrária, não fez a reforma tributária, não fizemos a reforma social. Então, isso, na verdade, carregou algo que vinha do passado, foi contaminando também o presente, mas o Brasil mudou. Então, tudo isso para dizer o seguinte: nós, a meu modo de ver, estamos vivendo uma mudança de época. Se constitui uma sociedade que não é mais urbana industrial, uma sociedade de serviços, né? Antes da pandemia, em 2019, 4/5 da ocupação no Brasil eram serviços. Os serviços, né, dizem respeito a um trabalho que é intangível, né? É um trabalho invisível. A gente não vê, pode não considerar, mas o que eu estou fazendo aqui é trabalho. Esse trabalho não pode ser pesado, empacotado, tá certo? Diferentemente do trabalho na agricultura, o trabalho na construção civil, o trabalho na indústria, por exemplo, né, cujo esforço físico e mental do homem e da mulher produz algo tangível, algo concreto, palpável. O trabalhador se vê naquele trabalho, ele se identifica, né? Ou seja, um trabalhador da construção civil está no canteiro de obra, produzindo uma ponte, uma casa, ele se identifica com aquele trabalho. Então, esse trabalho, o trabalho material, o trabalho na indústria, na agropecuária, etc., é um trabalho que dá identidade e pertencimento. Nos serviços, o trabalho continua sendo central, mas esse trabalho, infelizmente, não lhe dá mais a identidade e pertencimento, porque há uma diversidade de tarefas, de funções, né? Então, pode trabalhar numa empresa tipo Uber, tá certo? Durante o dia, à noite pode trabalhar como segurança, pode trabalhar também como final de semana ajudando a mulher, talvez, a vender produtos de embelezamento. Ou seja, ele faz múltiplas tarefas, mas o que você faz? Eu faço qualquer coisa. Então, isso é um outro sujeito social, e para você transformar esse sujeito social em sujeito político, né, a meu modo de ver, posso estar equivocado, mas é a hipótese de trabalho, as instituições que nós temos hoje, instituições como sindicatos, associação de bairro, partido político, etc., estão defasadas, porque a forma de atuar, o seu discurso, a forma de organizar, as reuniões são muito chatas, enfim, isso tem tudo a ver, na verdade, com uma certa desincompatibilidade que nós estamos vendo, não é? O descrédito do sindicato, dos partidos políticos, o descrédito da política tradicional. No entanto, nós estamos vendo que não é uma população apática. Essa população, ela, na verdade, está participando. Ela está participando, por exemplo, das igrejas neopentecostais, não é? Que são, na verdade, um relativo sucesso no Brasil.
Antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 80 milhões de brasileiros que iam pelo menos 1 a 2 vezes por semana nas Assembleias de Deus. Nada contra, estou descrevendo apenas, tá certo? Por que as pessoas vão lá? As pessoas vão lá por causa de Deus? Possivelmente, mas não é somente isso. O meu modo de ver tem a ver com a forma com que se organizam as igrejas, que são espaços de sociabilidade, espaços de fraternidade. As pessoas se identificam lá, elas têm possibilidade de falar dos seus problemas, dos seus anseios, têm possibilidade de receber algum curso, alguma ajuda. Ou seja, tudo que ele não tem nas instituições tradicionais, no partido, no sindicato, lá tem. Não é? O lema das igrejas, inclusive, fale que eu te escuto. Isso, perfeito. No sindicato, no partido, é o silêncio que eu quero falar. Não é? Então, são modos incompatíveis para esse segmento. Não é? E como dizia o Einstein, ou seja, dificilmente você tem um resultado diferente fazendo a mesma coisa. O que foi feito no passado deu resultados nos partidos, nos sindicatos, etc., mas fazer a mesma coisa agora não dá o mesmo resultado, tá certo? Então, é preciso mudar, porque é uma nova época. Essa é a minha tese. Então, como que é essa mudança, né? Como é que os sindicatos, qual que é a linguagem, o que falta para os sindicatos para eles chegarem nesse trabalho? Os sindicatos, os partidos, enfim, as associações, enfim, todas essas instituições aí, né? Como que elas podem atingir, né, esse público que está carente de melhoria, de mudança, assim. Tem uma receita, enfim, como que vai se fazer essa adaptação? Eu só ia acrescentar uma coisa, porque, assim, parece que a classe média, ela foi a que perdeu boa parte dos empregos, né? Então, quer dizer, como é que chegar nelas também? Porque acho que para mobilizar, teria que trazer a classe média também, não é ou não? Certamente, parcela importante. Se a gente pegar esses 2 momentos anteriores que falava, né, da abolição da escravatura e a própria Revolução de 1930, são, digamos assim, acontecimentos que contaram inegavelmente com a presença da classe média. Né? Quem eram os abolicionistas? Eram, em geral, filhos de senhores de escravos, né, que haviam estudado fora do país, etc., tinham um capital intelectual nesse sentido, ou eram, na verdade, gente que veio de baixo e que havia tido algum tipo de formação. Então, era uma classe média, meu modo de ver, que teve um papel importante em trazer as ideias e, de certa maneira, provocar algum tipo de mudança. Né? A Revolução de 30 também foi feita por tenentistas, modernistas, né, que tenentistas era pessoal militar, né, nesse sentido, e era uma classe média urbana. Né? O movimento dos modernistas aqui em São Paulo, né, teve essa característica. Então, a classe média me parece muito importante. Mas talvez a gente precisa considerar o fato de que no governo do Collor, por exemplo, ali nos anos 90, se iniciou uma fase, na verdade, de destruição da classe média assalariada no Brasil. Né? Nós tínhamos, o que é a classe média assalariada? Que é um fenômeno novo no capitalismo, é algo que tem a ver, a classe média, o que nós tínhamos era basicamente uma classe média proprietária de pequenos negócios. E basicamente a partir da segunda metade dos anos 50, com o plano de metas, né, do governo Juscelino Kubitschek, que se instalam grandes empresas, inicialmente empresas europeias, mas também depois, da forma com que se montou isso, empresas estatais, empresas privadas nacionais, se montou, na verdade, uma classe média assalariada, que eram basicamente os postos de trabalho de engenheiros, jornalistas, economistas, administradores, que estavam compondo uma parte das ocupações que foram geradas por força da grande empresa, do emprego público e das empresas privadas. Né? Mas o que vai acontecer ali logo na recessão do Collor e na forma como o Brasil se inseriu na economia global, é que combinou com reestruturação produtiva e basicamente os empregos tradicionais de classe média foram quase que extirpados da grande empresa privada. Né? A Salete é jornalista, vou até dar o exemplo da principal empresa de comunicação que nós temos no Brasil. Ela, por exemplo, até o início dos anos 90, por exemplo, os seus apresentadores do telejornais, programas de auditório, etc., que eram altos salários, não é? Eles eram, na verdade, contratados em regime de CLT, eles eram empregados, não é?
E a partir dos anos 90, esse segmento de mais alto salário, na verdade, saiu da condição de empregado e se transformou num PJ, como se diz, né, num autônomo, conta própria, etc., e foram facilitados, inclusive, embora esse movimento ele tenha retirado do acesso aos direitos sociais e trabalhistas, porque como personalidade jurídica ele não tem acesso a isso, mas ele foi bem ressaltar, é uma mudança do que é uma classe média assalariada, quer dizer, ele é assalariado, então ele tem direitos, ele olha a previdência, ele olha os direitos sociais como algo que também lhe diz respeito. No momento em que ele se transforma agora num empreendedor, vamos dizer assim, não é, com outro tipo de contrato que não tem esses direitos, ele, na verdade, se distancia disso. Então, nós perdemos um grande ativo, uma grande parcela dessa classe média que virou proprietária a partir das mudanças no setor privado, e perdemos isso, digamos assim, como parcela importante nessa ideia de direitos. Né? O que nós estamos vendo agora, pela pandemia, infelizmente, não é uma destruição avassaladora dos pequenos negócios, né? desses empreendedores, conta própria. Então, nós estamos assistindo agora, talvez, uma destruição da classe média proprietária. Então, o Brasil, na verdade, está operando cada vez mais por extremos, né? Ou seja, nós estamos caminhando para uma sociedade extremamente polarizada entre os muito que poucos têm, não é? E os poucos que têm muito. Um pouco isso, e está esvaziando justamente esses segmentos intermediários, que são muito importantes nessa perspectiva de o Brasil construir uma coisa diferente, né? Então, é dessa maneira que eu vejo o problema da atuação da circunstância da classe média. Quando o senhor fala que está havendo essa destruição da classe média, na verdade, então, a gente está vendo uma volta ao passado, a um país que muito antigamente existia o topo da pirâmide e a base, assim, uma classe média muito pequena, né? Mais ou menos isso, então, né? Nós temos 3 tipos de perfil de países que ingressam na chamada sociedade de serviços, né? Então, praticamente hoje, quer dizer, nós temos mais de 50% da população do mundo mora em cidades, né? Nós somos um país que tem cerca de 90% da população vivendo em cidades, segundo os critérios do IBGE, né? E há 100 anos atrás, em 1920, nós éramos quase 90% da população morando no meio rural, né? 100 anos depois, praticamente 90% morando nas cidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a sociedade de serviço que nós estamos criando aqui é um tipo diferente daquela que ocorre nos países ditos desenvolvidos e até mesmo nos países asiáticos, né? Porque você tem, de um lado, digamos assim, 2 modelos de criação de sociedades de serviços. Daquelas sociedades que têm um passado industrial e das sociedades que estão, na verdade, transitando, em geral, para a sociedade de serviços, mas com uma forte base industrial, né? Então, os países que se desindustrializam e avançam para a sociedade de serviços, que são, basicamente, digamos assim, vamos pegar os Estados Unidos e o Brasil, né, que são países muito parecidos em termos de desigualdade. Entre os países mais ricos, né, os Estados Unidos é o país mais desigual, né? E entre os países de renda média, onde se encontra o Brasil, o Brasil é o mais desigual, né? Então, são países com muita desigualdade. Ocorre que os Estados Unidos hoje praticamente se constitui numa sociedade também de serviço, a ocupação terciária que predomina, mas os Estados Unidos teve um passado industrial muito forte, né? E, de certa maneira, ele viveu uma espécie de desindustrialização madura. O que é desindustrialização madura? É quando você completou o ciclo industrial, não é? E que a população ela vinha, de certa maneira, elevando a sua renda, e à medida que aumentava a sua renda, ela adicionava o consumo de bens industriais. Então, vai comprando geladeira, micro-ondas, automóveis, enfim, vai enchendo a sua casa com os bens de consumo duráveis industriais. Mas chega um determinado momento que ninguém vai ter 10 geladeiras, 15 micro-ondas, tá certo? Bom, então, o que acontece quando chega esse determinado parâmetro, o adicional de renda começa cada vez mais a se direcionar para os serviços, né? Serviços de lazer, entretenimento, educação, saúde, viagens, etc. Então, isso caracteriza uma desindustrialização
madura. O país já atingiu o seu patamar e aí agora avança para o setor de serviços. Diferentemente da nossa realidade, da América Latina, dos países que conseguiram mais se industrializar, né, tipo México, África do Sul, né, para dizer alguns, mas o que aconteceu é que eram países que vinham se industrializando, mas não conseguiram completar o ciclo da industrialização, né? Então, ainda estavam em fase de completar. E isso significa dizer que tinha uma parte da sua população que não tinha tido acesso pleno a bens industriais. E, infelizmente, sem completar isso, nós entramos numa fase, não é, de perda, de esvaziamento da indústria, fechamento de indústria, mudança da indústria de produtora interna para importadora, para montagem, enfim, várias indicações que, na verdade, a indústria perdeu, em termos absolutos e percentuais, sua participação no PIB. Hoje, infelizmente, a indústria brasileira deve estar medindo menos de 10% do PIB, que é basicamente o que era o Brasil na década de 1910. Meu Deus do céu, tragédia. Pois é. Bom, então, o que acontece é que nós, na verdade, a transição para a sociedade de serviços não é que os empregos de serviços que se geram são empregos impessoais, são empregos vinculados à estrutura produtiva. Então, são serviços que servem em geral, à atividade econômica, né? O que nós vemos no Brasil é que, como diminuiu muito o seu setor produtivo, a importância, a demanda, né? Porque você tem uma indústria pujante, mesmo que ela percentualmente perde participação no PIB, mas ela, por ser forte, demanda muitos serviços, né? Serviços de logística, de distribuição, de desenho, de engenharia, de tecnologia, etc. Quando a tua indústria encolhe, como é o nosso caso, então os serviços que crescem são serviços pessoais. Ou seja, o que cresce são, na verdade, não é que é um crescimento, é um inchamento do setor de serviços, para usar uma palavra mais forte, né? O que acontece é que, na verdade, você não tem demanda de serviço do setor industrial, da estrutura produtiva, e aí os serviços se organizam cada vez mais em torno das famílias muito ricas. Então, por exemplo, em 2019, a principal ocupação no Brasil era o trabalho doméstico. O trabalho doméstico não é feito, embora possa ter alguma relação, mas não é com atividade econômica, está vinculado às famílias, não é? Depois, a segunda ocupação principal do Brasil é a ocupação de segurança privada. Nossa. É claro que tem segurança patrimonial, né? A segurança à propriedade e tal, mas, na verdade, a segurança é cada vez mais individual, familiar, não é? Pessoal. E, por fim, a terceira ocupação que mais cresceu no Brasil, e a terceira em termos absolutos, diz respeito aos entregadores, né? Trabalhadores de plataforma, de aplicativos, etc., não é? E também tem entregas para empresas, digamos assim, atividade econômica, mas o grosso são atividades vinculadas às famílias. Então, essa é uma característica. Que tipo de sociedade é essa? É a sociedade que vem desse tipo de serviço. E a terceira iniciativa que se verifica na Ásia, não é? Que são sociedades que avançam para o terciário, mas são sociedades que se industrializam simultaneamente, né? Então, são, em geral, digamos assim, nós estamos diante do renascimento da Eurásia, né? Que foi até basicamente o século XVIII, né? Até a primeira Revolução Industrial, a emergência do capitalismo na Inglaterra, etc. Mas até ali, não é, o que nós tínhamos de mais avançado no mundo, o que era mais moderno, estava na antiga Eurásia, que era onde estava o Império Hindu, não é, que é onde tinha uma grande produção de têxtil, por exemplo, né, nas antigas rocas manuais, eram muitas pessoas a produzir, era o principal centro de têxtil do mundo, mas também tinha a indústria têxtil na China, tinha as cerâmicas, enfim, as especiarias, né? Então, ali as rotas de comércio eram, na verdade, alimentar uma Europa muito antiga, né, primária, uma Europa feudal, etc. Mas com o capitalismo se instalando, praticamente se interrompe e se desloca o centro dinâmico do mundo, que era a Eurásia, para a Europa, e até o início do século XX, quando então se desloca para os Estados Unidos, né? E agora, aparentemente, está um movimento em torno desse deslocamento para o Oriente, e talvez a Eurásia, em função até da Rota da Seda, essa nova Rota da Seda, esse programa fantástico dos chineses, não é? Que pode, de certa maneira, ser outra realidade para os próximos anos e décadas. Salete,
Eu pergunto assim, né, agora, qual que é a saída para o Brasil, né? Porque esse governo que está aí, como é que vai inserir o Brasil dentro da industrialização, de absorver essa possibilidade? E com essa dependência, né, da nossa política externa aos Estados Unidos, né? Assim, ficamos totalmente dependendo dos Estados Unidos. Acabou aquela relação que tinha Sul-Sul, né? Enfim, multipolar. E como é que o senhor vê isso, essa questão toda? Assim? Olha, veja, eu sou, eu digo assim, otimista, porque eu trabalho com a história, né? A história, para mim, ela é a minha referência. Né? E o que se percebe, na verdade, é que nós tivemos momentos tão difíceis, ou talvez piores, aos atuais. Né? Uhum. Fica imaginando a tarefa dos abolicionistas, né? Como fazer um movimento em defesa do fim da escravidão? Como é que o último país, grande país, abolir a escravidão? Como é que era possível conviver com a escravidão, não é, no final do século XIX? E, ao mesmo tempo, como é que mobilizar a sociedade? A sociedade, a maior parte analfabeta, morava no campo, distante um dos locais. Você mobilizar os escravos nem português falavam. Ou seja, a dificuldade de fazer a mudança, tá certo? Uhum. Você pega a própria Revolução de 1930 também, não é? Ali, o Oswaldo Aranha, por exemplo, foi presidente do Clube 3 de Outubro, que foi, na verdade, ali o centro pensante e executor, não é? Daquilo que a Revolução de Outubro de 1930. Um mês e pouco depois, cria o Ministério do Trabalho, que é dito como o Ministério da Revolução, né? O Ministério, na verdade, da Revolução em Marcha. Que revolução? É reconhecimento, na verdade, desse novo sujeito social, que são os trabalhadores, né? Que são essa massa que produz, na verdade, a riqueza. Então, ali, o país é posto em marcha, e que, de certa maneira, aquele discurso fantástico do Getúlio, em 1954, no Rio de Janeiro, no estado de Januário. São Januário, exatamente. No 1º de maio, ele diz alguma coisa mais ou menos parecido assim, né? Falando para os trabalhadores, né? Hoje vocês estão no governo, amanhã vocês serão o governo. Né? Ou seja, algo enigmático do ponto de vista da construção de um sujeito social e político. Né? Então, mas, obviamente, que ali a Revolução de 30 teve idas e vindas, né? O governo do Getúlio era um governo constituído de anti-liberais, não é? De certa forma, mas tinham fascistas, por exemplo, Filinto Miller, por exemplo, não é? Há comunistas. Então, teve 1932, teve 35, teve 37, ou seja, muito turbulento até você construir um projeto. Estou dizendo isso porque me parece que é algo que nós vivemos no Brasil assim também. De alguma forma, nós estávamos indo por um lado, não é? No início desse século, o Brasil se tornou um protagonista internacional, não é? Estava organizando uma alternativa à globalização junto com os BRICS, não é? Quer dizer, estava se reposicionando no mundo, tinha como principal ativo o mercado interno, tá certo? Mas, obviamente, também isso tem problemas, tá certo? E esses problemas, de certa maneira, nos levaram às circunstâncias que nós estamos agora. Então, o Brasil é um pouco isso, quer dizer, o jogo está sendo jogado, nós estamos perdendo a partida, mas a gente pode se reposicionar, não é? Agora, para isso é preciso que tenha direção, tenha sentido, tenha projeto. E eu tenho dificuldade de ver isso nesse momento com as lideranças que nós temos, porque, de certa maneira, você vai perceber que ali falta conteúdo teórico, né, falta visão histórica, são falas, na verdade, desconstituídas de materialidade, porque, em geral, é um diálogo que tem a ver, ou falas que tem a ver com a manchete do jornal ou do blog. Uhum. Então, isso não está falando ao coração do povo brasileiro. Essas condições de trabalho que nós estamos falando, falávamos anteriormente, que predominam no Brasil, não é? Dificilmente a gente chega em alguém hoje e pergunta, como é que está vendo o Brasil? Excelente, está magnífico, não muda porque senão vai piorar. As pessoas estão todas, de maneira geral, insatisfeitas. Ou seja, não tem clima melhor para fazer uma mudança para valer no país. Agora, isso significa termos capacidade de identificar nestas insatisfações pessoais, na verdade, uma convergência em torno de algo que dê perspectiva para todos, né?
A pergunta anterior que eu acabei até nem comentando, que tem a ver justamente com o que fazer para mudar, não é? Isso. Bem, isso, a meu modo de ver, tem a ver com trabalhar com inteligência, não é? Porque assim que as empresas trabalham, não é? Tem alguns documentários, não é? Esse dilema das redes, que é interessante, embora tenha problemas, mas de toda maneira mostra, na verdade, que as empresas estão trabalhando agora e cada vez mais, não é? É com o conhecimento, é com o saber, é como agregar valor a partir da sabedoria, do conhecimento, da informação das próprias pessoas. Então, as pessoas fazem a diferença, certo? Então, ali, como é que você chama a atenção da pessoa, como é que você ganha a concentração, como é que você ganha, na verdade, a confiança. E o fato concreto é que as instituições que nós temos, a esquerda, se quisermos, não trabalha com isso, não trabalha com informação, não trabalha com inteligência neste nível. Né? Porque, por exemplo, os partidos políticos, os sindicatos, a associação de bairro, etc., elas têm os seus filiados, têm a lista de participantes, mas não trabalham com a informação desses participantes. Os partidos políticos, até onde eu saiba, não têm um acompanhamento do Facebook, dos seus filiados, por exemplo, não sabem o que as pessoas pensam, o que elas postam. Se você quiser trabalhar com essa massa, você precisa conhecer isso. Certo? E saber que não adianta. Eu lembro assim das assembleias que o presidente Lula, ainda quando dirigente sindical no início dos anos 80, lá na Vila Euclides, né, 100 mil pessoas ali, numa assembleia, a fala dele era uma fala, digamos assim, que retratava um segmento que era praticamente homogêneo do ponto de vista do seu entendimento. A fala dele tinha a ver com a realidade daquele conjunto ali. Né? Ora, nos dias de hoje, não tem como você achar que uma fala seja homogênea, porque até a forma com que as pessoas se comunicam, né, através do Facebook, WhatsApp, etc., são bolhas homogêneas. Cada grupo ali tem uma visão, né, certo? Ou seja, é como um time de futebol. No meu WhatsApp só tem o time A. Né? Se alguém quiser falar contra o time A, eu vou tirar do meu grupo. Ou seja, então... Como trabalhar com isso? Olha, as empresas trabalham com isso, a direita trabalha com isso, tá certo? O presidente Bolsonaro, né, que me parece uma pessoa muito sábia, não é? Porque ela, desde ainda quando candidata, ela, na verdade, abandonou a forma de fala que vinha praticamente desde o Getúlio, não é? De que a imprensa era o intermediário. Então, você tinha sempre a coletiva, o presidente vai falar, o ministro, sei lá quem vai falar, ele chamava os jornalistas numa coletiva, e aí ele falava para aquele grupo que, na verdade, mediava, intermediava, né, porque através do rádio, do jornal, da televisão, ele repassava aquela informação que ele recebia da autoridade. Ora, o Bolsonaro não faz isso. Tá certo? Ele tem o seu próprio público e trabalha diretamente. Ele praticamente não usa os meios de comunicação, são os meios de comunicação que tem atrás dele para pegar lá a live que ele falou, que não sei o que, etc. Ele criou a sua própria mídia, na verdade, né? Exatamente. Até fazer uma propaganda que não costumo muito, mas estou assistindo aqui, estou um pouco entusiasmado até com uma série da HBO, que é Years and Years, né? Anos e anos, que vai mostrando justamente como é que uma política de direita vai ganhando na Inglaterra importância. Eu assisti, é muito boa. Isso. Eu não assisti tudo ainda, mas eu fiquei interessado porque vai colocando, inclusive, como a decadência na Inglaterra vai aparecendo, né? A situação de uma pessoa que tem 5 empregos, até eu fiquei anotando, ele faz pizza, faz hospitalidade, não é? Entregador com bicicleta, ele toma remédios, ou seja, ele é cobaia, então ele recebe alguma remuneração para esse tipo de função, e tem mais outra que eu nem me lembro. Ou seja, é um pouco da sociedade que quando você desregulamenta, não é? É isso que vai, na verdade, se generalizando. Então, trabalhar com informação me parece muito importante, tá certo? E isso exige tempo, exige planejamento, exige recursos. Não é? Então, os sindicatos não trabalham com isso, então eles falam por uma plateia, tá certo? Que não, as pessoas não preparam o que falam, tá certo? Ficam falando não sei quanto tempo, as reuniões são muito chatas, ninguém aguenta essas reuniões, né, que são reuniões para marcar a próxima reunião, isso aí. Então, aí tem a captura do tempo, ou seja, as pessoas têm muitas coisas hoje, têm muitas alternativas para fazer.
Então, como é que você captura o tempo? Isso é estratégico. Então, podemos dizer, então, que as instituições, essas instituições, os sindicatos, associações, elas são necessárias para o Estado, mas o modus operandi delas é que está sendo, vamos dizer, retrógrado, né? Já fora da época e da realidade. Seria mais ou menos isso, então? Eu não tenho plena concordância, ou seja, a democracia pressupõe a existência de instituições como sindicatos, partidos, etc. É impensável a democracia sem instituições. O fato é que de tempo em tempo as instituições precisam mudar, se adaptar quando a sociedade se altera. Né? Ou seja, se a gente olhar como é que eram os sindicatos antes de 1930, tá certo? Os sindicatos não eram especialistas como os atuais são, porque o dirigente sindical, não é, de maneira geral, ele é um especialista em CLT, ele tem que conhecer as regras de contratação, de demissão, da negociação coletiva, ele tem que saber sobre isso, mas além disso ele não sabe nada, pode ser um completo ignorante, não é? Agora, um dirigente sindical antes de 30, não é? O sindicato, como é que funcionava? Era um sindicato que tinha, por exemplo, uma administração de um fundo de ajuda mútua, né? Um recurso que era contribuído, que vinha de contribuição e que era utilizado para atender os riscos do exercício do trabalho, o risco da demissão, da morte, da invalidez. Então, o sindicato administrava isso. Né? O sindicato também tinha as escolas de arte e ofício. A formação do trabalho era a responsabilidade do sindicato. Né? O sindicato tinha ligação com os mais jovens, tinha ligação com os trabalhadores adultos. O sindicato tinha um programa cultural de valorização de saraus, não é? De poesia, da cultura operária. Os sindicatos tinham uma atuação política também. Não é? Então, era uma atividade de multifuncionalidade. Perfeito. Então, estou chamando a atenção porque as instituições precisam mudar, porque a sociedade mudou. Agora, se eu parto do pressuposto que a sociedade é a mesma, tem algumas mudanças, mas a gente está se acomodando, então as instituições não precisam mudar. Agora, se eu percebo, né, que a sociedade é outra, o que eu estou fazendo já está fora do contexto. Tá certo. Salete, estamos chegando já no fim aí, Salete. Você quer fazer mais alguma? Eu acho que as perguntas... Você que queria fazer umas perguntas políticas, não é isso? Eu acho que já foram, assim, do contexto, elas já foram. Uma coisa interessante que a gente podia abordar aqui, assim, nessa última parte aqui da nossa conversa, é que Brasil que vai surgir agora dessa eleição municipal aí? Vai mudar alguma coisa? O que o senhor acha, professor? Bom, é difícil avaliar. É uma eleição, né, claro. É uma eleição singular, não é? Embora o Brasil, as eleições municipais sejam algo já consolidado e recorrente, nós temos eleições municipais desde 1532, ou seja, nós já fizemos alguma coisa em torno de umas 110 eleições no Brasil, assim, de 4 em 4 anos, tá certo? Então, é um país sem cultura democrática, mas pelo menos do ponto de vista das escolhas, não é? Municipais têm tido uma certa constância no Brasil. São poucos períodos que nós não tivemos eleições municipais, para falar bem a verdade. Bem, mas é uma eleição assim singular, porque no contexto da pandemia, não é? Ao mesmo tempo, pela presença das tecnologias de informação, que a gente tem visto que as pessoas têm deixado para decidir. Já era no Brasil assim, ou seja, talvez ali uns 10%, no máximo 20% da população, antes da internet, decidia já votar de acordo com a ideologia, e já nos primeiros dias da campanha, que eram muito mais longos que são atualmente, já tinha o seu candidato e o partido. Né? Bem, agora, a impressão que eu tenho é que, na verdade, o voto está sendo assim uma coisa meio de rebanho, as pessoas estão decidindo para votar na última hora, e qualquer coisa pode determinar o voto. Né? O voto se tornou alguma coisa assim. Infelizmente, nós temos um sistema partidário, um sistema político eleitoral antipartido. É uma coisa incrível, uma contradição, porque a gente não vota no partido, nas ideias, né? A gente vota na pessoa. E aí, bom, vou votar naquele porque é isso, o outro é aquilo. Então, razões muito frágeis, tá certo? Então, isso pode mudar por qualquer circunstância, não é? Bom, eu ia votar naquele que fala bem, agora ele está falando muito rouco, não gostei, vou votar no outro. É muito frágil a decisão do voto, infelizmente, no Brasil, porque, inclusive também, porque se você olhar as campanhas pela televisão, não é quase uma venda de sabonete, todo mundo faz a mesma coisa.
todo mundo vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. É difícil para o cidadão comum olhar ali e saber o que é. Escolher, né? Então, essa fragilidade pode, na verdade, até consagrar, digamos assim, um voto mais de oposição, né? Ainda que as eleições municipais nem sempre indicam isso, né? Porque é uma decisão mais do problema local, problema da saúde, da educação, do emprego, etc. Né? Pode dar um sentido mais oposicionista, ou até mesmo poderia, eu diria assim, consolidar a terceira vitória dos partidos que ajudaram a dar o golpe, ou tirar a presidenta, o PT, em 2016, porque a eleição de 2016, né, os partidos que estavam em torno da presidenta Dilma foram derrotados. Em 2018, novamente, o PT, a esquerda, foi derrotada. Seria a terceira derrota, né? É algo que a gente vai poder conversar com mais tranquilidade a partir do final de novembro, não é isso? Dezembro. Perfeito. Salete, você quer encerrar, Salete? Agradecer, muito obrigada, assim, foi uma aula aqui para a gente, e é uma honra, né, a sua presença aqui, e que foi prontamente, assim, convidamos rapidamente, né, já aceitou o convite, e estamos sempre à disposição aqui. Muito obrigada. Isso, foi muito legal, foi muito boa a conversa, aprendemos bastante, né? Espero que em outras oportunidades a gente consiga agregar ainda mais conhecimento, né, professor? Bom, eu quero também saudar aí essa iniciativa de vocês, Salete, pelo convite, inclusive, né, e pela oportunidade desse diálogo aí informal, você e o Carlos, e dizer que, obviamente, eu não sou dono da verdade, pelo contrário, o meu papel aqui é um pouco instigar a reflexão, né? Eu trabalho com as ideias, eu sei que as ideias não vão mudar a realidade, né? Que quem muda a realidade somos nós, pelas ações individuais, coletivas, organizadas, né? Mas as ideias têm um papel importante, que elas podem mudar as pessoas, a forma delas verem a realidade. E se as ideias mudarem as pessoas, eu acho que a gente pode mudar a realidade para uma vida melhor. E nós podemos fazer isso, o Brasil pode ser superior ao que é. Então, boa noite aí, bom trabalho, bom descanso para todos. Obrigado, então, professor. Até mais, então. Tchau. Até mais. Tchau.